Oi, mami. Oi, filha. Eu vou gravar sobre você lá no quarto, tá bom? Tá? Você me permite falar de você? Tô autorizada? Tá? Então tá bom. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Manda um beijo agora. Beijinho. Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros sintomas do Alzheimer da minha mãe, pra até orientar vocês, para que vocês fiquem de olho aí nos familiares de vocês e até mesmo em vocês mesmos, né? Porque às vezes vocês estão no estágio inicial e não sabe. E quanto antes começar o tratamento, melhor é, porque daí você consegue estagnar a doença ou desacelerar a evolução da doença muito antes que ela tenha tomado uma proporção muito grande. Mas antes de contar pra vocês quais foram os sintomas da minha mãe, eu já quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês serem notificados sempre que eu postar um vídeo novo e já deixa o joinha também no vídeo. Terminando, já comenta aqui também o que vocês acharam sobre esse vídeo e se foi importante aí pra vocês, quais foram as experiências de vocês. Eu sei que tem muita gente que acompanha aqui o meu canal que também é cuidador, então é muito importante a gente ter essa troca, porque muita gente acompanha também esses comentários, então é informação que a gente troca que pode se ajudar, né? Eu tento ajudar vocês e vocês também me ajudam muito, tá bom? Então, bora lá, vou contar pra vocês então quais foram os sintomas. A minha mãe, a gente já desconfia dessa doença há muito tempo, né? Então, a minha avó, mãe dela, já teve essa doença e aí aproximadamente aí vai uns 10 anos atrás a gente já notava alguns esquecimentos da minha mãe. Na verdade, eu achei até uma agenda dela na época que ela me teve, há 25 anos atrás. Minha mãe tava com 31 anos e ela já tinha anotação de, por exemplo, chá para melhorar a memória, exercícios mentais para melhorar a memória. Então ela mesma já reconhecia que ela precisava treinar esse lado da memória dela. Então assim, era algo que para ela já era algo importante, que ela notava que tinha realmente uma dificuldade. E aí, com o passar dos anos, essa dificuldade foi aumentando assim, devagarzinho, mas foi aumentando. Então, por exemplo, ela esquecia a panela no fogo, ela estava cozinhando e ela não lembrava o que estava cozinhando, ela tinha algumas confusões, né? Isso tudo que eu tô falando pra vocês, até hoje ela tem, né? Então, cozinhar ela já nem cozinha mais. As confusões que eu digo no meio da frase, por exemplo, ela começa a falar uma frase e aí esquece, perde a linha de raciocínio e aí fala, ai, o que era mesmo que eu ia falar? E não se lembra mais. Começou a guardar as coisas em locais esquisitos, tipo comida de geladeira guardar dentro do micro-ondas, roupa de cachorro junto com roupa de gente, o guarda-roupa dela começou a ficar um pouco desorganizado. Ela não se atentava mais tanto com as tarefas de casa, então a gente via que às vezes a casa estava um pouco suja e ela não percebia, né, que a casa estava suja, que precisava de arrumação e tal, e de limpeza. Então esses foram os primeiros sintomas aí que a gente começou a considerar a existência da doença, né? Só que aí, conversando com os médicos falavam que ela era muito nova, né, pra ter essa doença. Então hoje minha mãe tá com 57 anos, ela tinha 47. E foi bem na época que ela começou a entrar na menopausa. Então os médicos falavam, não, é hormonal, ela não tá tendo esses esquecimentos por nenhuma deficiência cognitiva e tal. Inclusive o próprio neuro falou pra ela que não era o Alzheimer. E aí fomos continuando a vida, ela foi fazendo reposição hormonal, só que as coisas não melhoraram, né? E aí, alguns anos depois, continuou esse processo degenerativo, né? Continuou a evolução da perda de memória dela. Então teve um dia que a gente realmente ficou muito preocupado, que assim, pra mim foi um marco, onde a gente quis realmente procurar mais informação e fazer exames mais específicos pra gente conseguir detectar se era ou não, ou se era algum outro problema pra gente também poder remediar.
que foi o dia que ela desceu pra levar o lixo. A gente não, eles, né, que eu fico muito aqui, eu falo a gente. Eles moram em condomínio, e aí ela foi descer o lixo na lixeira do prédio, e ela simplesmente não sabia mais retornar pra casa. Então, assim, dentro do prédio ela se perdeu. E aí ela mesma chegou e falou pra gente que ela ficou uns 2 minutos perdida lá embaixo, né? Então, assim, ela se tocou e ela percebeu e ela relembrou, né? E ela conseguiu voltar pra casa e ela mesma comentou, ou seja, ela teve esse discernimento de que tinha algo errado, né? E aí a gente foi realmente atrás de outros médicos, né? Então levei ela na geriatra, mesmo ela não tendo idade ainda, uma idade avançada, levei ela numa geriatra que é muito boa aqui da nossa cidade. E aí ela providenciou alguns exames. Então os exames que minha mãe fez, ela fez a ressonância magnética com o contraste para saber, né, para conseguir visualizar bem a imagem do cérebro dela. Ela fez também exames de sangue, então tudo que vocês imaginarem de exame de sangue a minha mãe fez para também descartar outras doenças. E a minha mãe fez exames psicológicos, então ela fez com essa geriatra, então ela pediu algumas coisas, pediu pra minha mãe desenhar, pediu pra minha mãe escrever, pediu pra minha mãe soletrar, alguns testes, né, psicológicos com a própria geriatra, e depois ela passou com um teste com a psicóloga. Então ela passou com uma psicóloga específica que cuida também de casos de Alzheimer, e aí foram feitos outros testes, outras perguntas, outros desenhos e tudo mais. E aí, somado tudo isso com o resultado da ressonância magnética, com o resultado dos exames de sangue, o resultado dos testes psicológicos, né, chegou-se no diagnóstico de Alzheimer. E aí ainda tem o fator genético que a mãe dela tinha, né, minha avó teve. Então, tudo isso somado chegou-se no diagnóstico de Alzheimer. E hoje a minha mãe está em tratamento. Antes, sem a medicação, para vocês terem uma ideia, minha mãe, ela ficava muito dependente da gente, né? Então, ela chegou ao ponto de não conseguir se vestir, de ter esquecimentos mais recorrentes, de tropeçar na rua, né? Então, ela tem realmente uma limitação já na coordenação motora, então ela já chegou a cair, ela às vezes não consegue desenvolver alguma atividade manual. Então, por exemplo, colocar a coleira nas cachorras, ela já tem muita dificuldade. Mas isso estava muito mais intenso, e aí com o tratamento tá muito melhor, mas mesmo assim ela precisa de acompanhamento. Então eu fico com ela praticamente o tempo inteiro, né? Eu fico com ela de segunda a sexta-feira, de noite meu pai fica com ela, e aos finais de semana meu pai também fica com ela. Então a gente se divide aí pra eu também conseguir dar conta dos meus compromissos, da minha casa, dos meus estudos e tal. Então a gente se reveza. E pra quem não sabe, a minha irmã, ela tá fazendo um intercâmbio na Austrália, né? E minha irmã volta em fevereiro, né, do próximo ano agora. Ela vai retornar. Então, provavelmente a gente vai dar uma adaptada também nessa rotina pra que também a gente encaixe a Júlia na rotina da minha mãe, até porque eu acho que é muito importante que ela tenha contato com essas 3 pessoas, né? Eu, minha irmã e meu pai, pra que ela também tenha outro tipo de estímulo, né? Às vezes eu estimulo ela de uma forma, minha irmã estimula de outra, meu pai estimula de outra, então eu acho isso muito importante. Mas é lógico que eu sei que não são todas as famílias, todas as pessoas que podem ter esse privilégio de ter o acompanhamento de mais de uma pessoa, mas o que é importante é diversificar a forma de estimular essa pessoa, né? Então eu fiz um vídeo aqui no canal recentemente falando sobre o tratamento da minha mãe, então eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem também, porque eu acho que pode ajudar vocês, né? Quem tá cuidando de pessoa com Alzheimer, eu acho que é super importante a gente trocar essas experiências, porque daí vocês podem colocar em prática algumas coisas que eu já coloco há algum tempo, né? Eu tô ficando com a minha mãe em tempo integral desde abril. Então já fazem 8 meses, é isso? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, isso, 8 meses. Então nesses 8 meses eu consegui experimentar algumas coisas
e ter resultados, né, dessas coisas e outras coisas que eu também não tive resultado. Então, o que eu postei aqui pra vocês é o que eu faço hoje e que eu consigo notar resultado na minha mãe. E é isso, gente. Eu acho que eu compartilhei com vocês um pouquinho da nossa história, né, da história da minha mãe. É uma coisa muito importante que eu faço também é não ficar relembrando ela que ela tem a doença, né? Então acho que a gente tem que procurar ter uma vida normal, agir naturalmente, como se não tivesse nada de errado. Lógico que sempre com acompanhamento. Então eu procuro estimular minha mãe, mas tem coisa que eu sei que ela tem uma limitação maior e que eu acabo fazendo pra ela, ajudando ela, auxiliando ela. Então eu acho que a gente precisa ter esse bom senso, né, do que a gente consegue estimular a pessoa para que ela consiga fazer sozinha. E aí também tem, em contrapartida, a gente também tem que ter a sensibilidade de entender o que já a pessoa não consegue fazer e precisa de ajuda. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Um beijão pra vocês. Eu repito, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o comentário aqui de vocês, o joinha, ativa o sininho. E me segue nas redes sociais também. O Via, o editor desse canal, meu marido. Segue ele também, acompanha a gente, tá bom? Um beijão, gente, e até a próxima. Tchau!